Glória a Deus. Você está feliz por estar aqui? Você está feliz por estar prestando um culto ao Senhor? Glória a Deus. É tão maravilhoso saber que as nossas palavras e os nossos louvores não são em vão. Nós temos um Deus vivo que ouve e está recebendo tudo porque Ele nos ama. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. É mais um prazer para mim estar aqui nessa casa maravilhosa, minha casa de oração, Igreja Shaddai, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Ariana, mas acho que o povo me conhece. Sou casada ali com o pastor Murilo. E eu estou aqui para trazer uma palavra para vocês, amém? Você está de coração aberto para receber o que o Senhor tem para falar para você? Glória a Deus. Hoje, antes de começar a palavra, eu quero homenagear os nossos pastores. Hoje, para quem não sabe, é o dia do pastor. Glória a Deus que nós temos pastores! Glória a Deus! Glória a Deus! E nós temos pastores que são homens de Deus, que têm uma vida ilibada, que têm uma vida correta. Não são perfeitos, mas são homens de Deus. E eu quero declarar aqui para vocês, pastor Múcio, meu marido, pastor Murilo, Hebreus 13:7, que diz assim: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Glória a Deus, porque esse versículo de Hebreus é fiel e verdadeiro na vida de vocês. Você, pastor Múcio, eu cheguei aqui ainda adolescente. Tantos anos eu estou dentro dessa igreja, mais de 20 anos. E o Senhor é o mesmo. A sua vida é a mesma. Sempre ensinando a igreja a ter uma vida agradável ao Senhor. E isso daqui se cumpre. Observem o resultado da vida que tiveram. E eu vejo a vida que o Senhor tem. Não só porque eu sou sua nora, mas sua ovelha desde sempre. Eu escolhi ter o pastor Múcio como meu pastor, porque nós escolhemos os pastores que queremos ter. E no reino espiritual, você não é vista e visto por você. Você é visto através da sua liderança. O mundo espiritual reconhece você pela patente espiritual do pastor que está sobre você. Então, glória a Deus que a patente que está sobre as nossas vidas é a patente de um homem correto diante do Senhor. Um homem leal diante de Deus. E isso é muito poderoso. Glória a Deus. Amor, te amo. Eu tenho visto também o resultado do seu temor e obediência ao Senhor. Glória a Deus, né? Eu tenho um pastor dentro de casa, meu amigo, e eu sou obediente a ele, viu, irmãos? Sou obediente. Sou ou não sou? Sou obediente. É meu pastor, é meu marido, meu amigo, mas está ali na minha liderança. E o que ele fala, amor, assim não, tá bom. É o meu pastor e respeito. Nós honramos vocês. Que Deus continue abençoando esse ministério e continue sendo frutífero. Você pode levantar suas mãos e declarar palavras de bênção sobre seus pastores, que estão todo tempo, em todo momento, vindo aqui para liberar palavras de vida, de ânimo sobre você. Então isso é o mínimo que nós podemos fazer. Nós abençoamos, liberamos palavras de prosperidade, de crescimento. Em nome de Jesus, nós como igreja reconhecemos o valor e o testemunho da vida de vocês. E nós recebemos a autoridade de Deus que está na vida de vocês sobre as nossas vidas. Nós os reconhecemos, os valorizamos e os honramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar uma palavra. Abra aí em Atos capítulo 2. Hoje eu quero falar sobre um novo poder. Amém? Atos capítulo 2. Quando você abrir, você deixa aí stand-by para a gente começar. Atos capítulo 2. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de algo que a gente não para muito para pensar. Mas se nós queremos ser uma igreja que faz a diferença nessa terra, nós queremos ser o povo de Deus, vivendo o chamado realmente de Deus, nós precisamos aprender sobre isso que eu vou falar hoje. Nem todo mundo gosta do que eu vou falar hoje. Nem todo mundo, mesmo estando na igreja, está de coração aberto para o que eu vou falar. Só que nós precisamos pedir a Deus
um novo batismo hoje. Precisamos pedir a Deus um novo conhecimento na profundidade do que está na sua palavra em Atos 2, para que a gente possa ser uma igreja viva, uma igreja que impacta, uma igreja que faz a diferença. Lá em Atos 2, depois eu vou ler, mostra o nascimento da igreja. Em Atos 2, nós vemos a história quando Deus dá a luz a algo lindo, a algo impressionante, a algo incrível que Ele chamou de sua noiva. Só que nós sabemos que antes do nascimento existe a gravidez. E Atos capítulo 1 é esse momento da gravidez, da preparação da igreja, do nascimento da igreja. É quando os discípulos estão andando com Jesus. Eles participaram dos ensinos de Jesus, eles viram milagres, curas, os cegos viram, os surdos ouviram, as pessoas foram ressuscitadas, pessoas foram livres de demônios, eles viram tudo. Eles viram como as multidões cresceram ao longo dos anos, seguindo a Jesus. Mas em um determinado momento tudo começa a desmoronar, Jesus é preso, julgado, executado, vai para a cruz. E nas circunstâncias desse momento nós conhecemos, Pedro o nega. Os discípulos se afastam, os discípulos abandonam Jesus, eles fogem apavorados, mas nós sabemos o que aconteceu. A morte não pôde conter Jesus, a sepultura não pôde segurar Jesus, o inferno não pôde deter Jesus, e no terceiro dia Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vai passar 40 dias junto com os discípulos ensinando sobre o reino de Deus. Ele estava ali junto com os discípulos, preparando os discípulos para quando ele realmente, definitivamente voltasse para o céu. Ele passou 40 dias ensinando, informando, preparando os discípulos. E lá em Atos 1:4 diz assim: e estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse dele: de mim ouviste. Jesus ressuscita. E os discípulos estão ansiosos para sair e contar que Jesus ressuscitou. Mas Jesus dá uma ordem: não, esperem. Vocês ainda não estão prontos. Vocês não estão totalmente prontos. E existem momentos, irmãos, na nossa vida que Jesus diz não. Que Jesus nos diz que nós não estamos totalmente prontos para o próximo desafio. Existem momentos em que Jesus nos coloca freios. E eu sei que muitas vezes o não de Deus pode ser frustrante, mas sempre há um propósito, porque sempre há uma preparação por Deus. Nesse versículo Jesus fala sobre o presente que o Pai prometeu. Enquanto ele estava com os discípulos, Jesus falou sobre o Espírito Santo. Ele disse: eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador, eu gosto disso, o Espírito da verdade, que os guiará a toda a verdade. Enquanto eles estavam com os discípulos, ele falava sobre o Espírito Santo. E nesse momento que os discípulos queriam sair e falar que Jesus havia ressuscitado, ele diz: não, esperem o presente que vem do céu para vocês. E lá em Atos ainda, ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus estava explicando para eles o que esperar. Jesus estava dizendo: sabe pelo que vocês devem esperar? Pelo batismo no Espírito Santo. Aquele povo já havia sido batizado no Jordão por João Batista. Mas Jesus aqui fala de um outro batismo. E esse batismo, ele não significa ser aspergido. O batismo aqui, o sentido no grego, é completamente imerso. Significa, as mulheres sabem aqui, quando a gente coloca uma roupa para lavar dentro de uma bacia, ela só está totalmente imersa quando a gente leva ela até o fundo e ela é totalmente tomada de água. É isso que Jesus estava falando: eu vou batizar vocês com o meu Espírito. Mas o batismo não é algo superficial, é algo que eu vou submergir vocês. Vocês vão estar completamente tomados por isso. É isso que significa o batismo. Jesus está dizendo: eu não vim para borrifar o Espírito Santo em vocês, mas eu vim para derramar o meu Espírito direto sobre vocês. Eu vim para submergir vocês, para fazer vocês entrar em profundidade, para cobrir completamente a vida de vocês com o meu Espírito. E Atos
Atos 1:8 diz: vocês recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus estava explicando: vocês estão esperando isso, para serem revestidos de poder. O poder que vem do céu, o dunamis, que é de onde vem a palavra dinamite. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês estão esperando um poder que vem do céu, que vai surpreender vocês. Um poder que vem para abalar, um poder que vem para despedaçar, um poder que vem para mudar as coisas de lugar. É isso ou não é o que uma dinamite faz? Uma dinamite não deixa nada no lugar. A raiz da palavra Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é uma dinamite nas nossas vidas. É pelo poder do Espírito Santo que Deus acaba com a nossa vida de pecado. É pelo poder do Espírito Santo que Deus acaba, que Deus dinamita o nosso caráter corrompido. É pelo poder do Espírito Santo que Deus dinamita aquilo que nos prende ao mundo. Ele está dizendo: quando vocês receberem o poder, a dinamite que vem do céu, ele vem para despedaçar tudo e fazer tudo diferente. Nós precisamos aprender que esse poder está disponível para nós hoje. Não é você ter um arrepio. Você pode até ter um arrepio, mas Jesus disse que o poder do Espírito virá sobre você, para que você tenha poder e você seja testemunha. Por que eu estou trazendo isso para falar para a igreja? Porque nós precisamos falar e pensar mais sobre o Espírito Santo. Porque por mais que a gente entenda e saiba e fale que o nosso Deus é trino, a gente nunca pensa no Espírito Santo. Mas o Senhor disse: eu vou voltar e não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar uma pessoa com vocês, que é o Espírito Santo, para que sejamos testemunhas. O grande objetivo do Espírito de Deus habitar em nós é para que sejamos testemunhas. E essa palavra testemunha, a raiz dessa palavra é a mesma de mártir. O que é um mártir? Um mártir é uma pessoa que morre por uma causa. Quando Jesus está dizendo o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em vocês, é para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês estejam dispostos a morrer por mim. Vocês estejam dispostos a morrer pelo Evangelho. E infelizmente nós não vemos uma igreja hoje disposta a morrer por Jesus. Nós vemos uma igreja onde facilmente se troca Jesus por qualquer coisa. Vai ter forró. Se a gente for para o forró que vai ter ali, a gente vai encontrar um monte de gente de dentro da igreja. Porque é muito fácil deixar Jesus quando não se vive o poder do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos caminhar nessa estrada do poder e da virtude, que foi dada em Atos 2 para nós hoje, nos dias de hoje. Porque é muito fácil o mundo nos iludir. Estamos muito rasos, achando que a nossa vida está muito bem com Jesus. Mas Ele diz: eu vou fazer de vocês minhas testemunhas. Eu vou fazer de vocês uma pessoa que é capaz de morrer pelo Evangelho. Morrer, eu não estou falando de morrer mesmo. Mas talvez você precise ser mais forte com o seu testemunho de vida onde você trabalha, na sua escola ou na sua faculdade. Ou você precisa testemunhar mais Jesus no seu casamento, ou você precisa testemunhar mais de Jesus na vida dos seus filhos. É isso que ele estava dizendo: eu vou dar o Espírito Santo para que vocês sejam minhas testemunhas. Em Atos 1, Jesus promete o batismo, promete a imersão do Espírito Santo. E aí começa Atos 2. Atos 2 diz que quando eles estavam reunidos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos no mesmo lugar. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você não saiba, mas Pentecostes era uma festa. A pessoa acha que Pentecostes era um fogo, ou uma pomba, ou sei lá mais o que. Mas deixa eu dizer, Pentecostes era uma festa, era um tempo de festa. Uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa.
Era um grande feriado judaico. Então imagina, se é feriado tem o quê? Tem gente, tem muita gente. O povo gosta de, quando tem feriado aqui em Maceió, a praia fica lotada. Agora imagina aqui, o povo num feriado, dentro de Jerusalém. Tinha muita gente de todas as partes, porque nesse feriado as pessoas vinham para ofertar a Deus. Pentecostes era uma festa onde eles celebravam o início da colheita do trigo. Pega isso. Pentecostes era o início da colheita. E aí Jesus pega esse momento da história, esse grande feriado, e dá um novo significado. O Pentecostes, que antes era a festa da colheita de trigo, passa a ser o início da colheita das pessoas vindo para o reino de Deus. Uma colheita que começou em Pentecostes e dura até hoje, dia 12 de junho de 2022. Muitas pessoas se tornando parte do reino de Deus, e tudo começou em Pentecostes. E a Bíblia fala em Atos 2 que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e daqui a pouco eles começaram a ouvir um som e um vento muito forte que encheu toda a casa onde eles estavam, e eles foram vistos falando línguas repartidas, como que de fogo, que pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, como o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A Bíblia fala que de repente, porque Deus, Ele quer fazer coisas de repente na nossa vida. Aquele povo não esperava, eles tinham somente uma ordem: fique em Jerusalém, espere o dom, espere o presente que vem do céu. E de repente eles começaram, imagine aqui, nós nesse lugar, daqui a pouco nós ouvindo, a gente começa a ouvir um barulho forte vindo de lá de fora, a gente vindo um vento que entra nesse lugar, e a gente começa a ver fogo na cabeça um do outro. Foi isso que aconteceu naquele dia de Pentecostes. Aquelas pessoas estavam reunidas e daqui a pouco foi um barulho, um vento, aquele som aumentando. E eles testemunhando aquilo que Jesus um dia prometeu. Porque quando Jesus faz uma promessa, Ele cumpre. Porque Jesus, Ele é sempre honesto com as promessas dEle. O vento sopra, o fogo cai, eles começam a ouvir línguas faladas, línguas que ninguém havia estudado, línguas que ninguém sabia discernir, línguas que ninguém tinha autorização para dizer fui eu que dei. Era algo do céu, era algo puro do céu, era a virtude do Espírito Santo. Irmãos, esse foi o nascimento da igreja. A igreja nasce numa noite de superpoder. A igreja nasce envolvida com o Espírito Santo. Jesus prometeu e agora estava acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa: se não houvesse o Espírito Santo, não haveria igreja. Onde está o Espírito Santo na sua vida? Que lugar ele ocupa? Que altar ele tem dentro de você? Que altar ele tem dentro da sua casa? Que tipo de relacionamento você tem com ele? Quem é ele para você? A igreja nasce no momento onde o Espírito Santo é enviado, e nós queremos ser igreja sem ele. Nós queremos ser igreja calando ele. Nós queremos ter poder, mas nunca paramos para falar com ele. Como nós vamos ser igreja assim? Como queremos ir para o céu? Onde está o Espírito Santo, se nem aqui nós nos damos trabalho de falar com ele? Para que ir para o céu? Vivemos uma vida de hipocrisia se não temos um relacionamento com o Espírito Santo. Vivemos uma vida vazia se não temos o Espírito Santo. A igreja nasce agarrada com o Espírito Santo. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: se o Espírito Santo tivesse sido removido da igreja primitiva, a igreja primitiva é essa igreja de Atos. Se o Espírito Santo tivesse sido removido da igreja de Atos, da igreja primitiva, 90% dela teria desmoronado. Se o Espírito Santo fosse removido das igrejas hoje,
90% nem notariam e continuaria assim. É desesperadamente triste, mas é real. A igreja primitiva foi gerada com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que a sustentou. Foi o Espírito Santo que fez a obra naquela noite. E hoje nós queremos ser igreja sem nem conhecer o Espírito Santo. Muitas pessoas têm medo do Espírito Santo. Acham que o Espírito Santo é um fantasma. Acham que o Espírito Santo é um arrepio. Ele é uma pessoa da Trindade que habita em nós. E eu preciso dizer que não há nada mais importante na vida cristã do que ser cheio do Espírito Santo. Não há nada mais moderno do que ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Não há como substituir aquilo que só o Espírito Santo pode fazer em você. Sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, você não pode viver uma vida cristã. Você pode dizer que você é cristão. Você pode dizer que você serve a Deus. Você pode até dizer que vai para a igreja. Mas se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, você não está vivendo o que Jesus determinou para você. Sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos nos tornar os homens e mulheres cheios de Deus. Sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus. E qual é a boa notícia nisso tudo, Ariana? O mesmo poder daquele dia de Pentecostes está hoje disponível para nós. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos e desceu naquele dia de Pentecostes, age hoje. Tem gente dentro da igreja que não acredita. Tem gente que dentro da igreja que acha que o Espírito Santo é balela. Eu digo com convicção e com total entendimento, o Espírito Santo é mais real do que o ar que a gente respira. O Espírito Santo quer ser nosso amigo. O Espírito Santo quer te dar os melhores conselhos. Talvez você ainda não venceu algo na sua vida porque você não ouviu o Espírito Santo falar com você. Talvez você fez escolhas erradas até hoje porque você não ouviu o Espírito Santo. Como nós queremos ser igreja sem o Espírito Santo? O poder do Espírito Santo é a força para nós vencermos o pecado. O Espírito Santo é a força para vencer o adultério, para vencer a pornografia, para vencer a masturbação, para vencer o engano, a mentira, para vencer a fofoca, o disse-me-disse. O Espírito Santo é a força de Deus para que possamos vencer tudo nas nossas vidas. Precisamos da obra do Espírito Santo mais do que tudo nesse tempo. Talvez Jesus deixou a pandemia vir para nos sacudir e voltar a levantar um altar de oração e de vida para o Espírito Santo. Muito tempo em casa, agora muita gente se ocupou de Netflix. Onde está o Espírito Santo no nosso meio, irmãos? Onde Ele habita na minha vida, onde Ele habita na sua vida. Ele não é um poder que foi para aquele dia. Ele não é um poder que foi para os discípulos. Ele é um poder para a igreja. Para a igreja. O Espírito Santo é o santificador da igreja. Para viver a vida que Deus chamou você para viver, você precisa do Espírito Santo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Sem o Espírito Santo, o que resta é religião. E nós sabemos muito sobre religião, sabemos muito sobre aparência, sabemos muito sobre regras. Mas nós não fomos chamados para religião. Nós fomos chamados para ser um povo cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos inclina à compaixão, ao amor, ao perdão, ao serviço, à convicção. Nesse mundo perdido e quebrado e desesperado que nós estamos, quem vai trazer a convicção de quem é Jesus e do Evangelho e da vida que você precisa ter nesses dias é o Espírito Santo. Não tem como vencer esse mundo de desigualdade, de ideologia, de todas as gias aí que a gente pensar, sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ter contato com esse Deus. Esse Deus da Trindade que não está morto, que não é nulo, mas é cheio de poder para revestir as nossas vidas. Quando você começar a colocar o Espírito Santo no devido lugar, você vai prestar um culto diferente a Deus. Quando você começar a colocar o Espírito Santo no lugar dele, você vai ser um crente diferente.
Irmãos, daqui de cima dá para ver quem tem vida com o Espírito e quem não tem. E eu estou falando de visão humana. Imagine a visão celestial. Eu não sei se vocês se preocupam com isso, porque eu me preocupo. Eu me preocupo com que tipo de vida eu dou a Deus, com o que eu estou fazendo com as minhas palavras, com o meu tempo aqui na terra. Eu me preocupo com o tipo de testemunho que eu tenho dado a Deus. Eu me preocupo. Eu não estou aqui querendo medir a espiritualidade de ninguém, a vida de ninguém. Mas quem tem o Espírito Santo é diferente. Talvez vocês pensem assim: eu recebi o Espírito Santo quando aceitei a Jesus. Certo, você está certo. Todos aqueles que levantam suas mãos e vêm à frente e aceitam Jesus, recebem o Espírito Santo. Mas existe uma coisa entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você beber água e outra coisa é você pular numa piscina. Quando você bebe água, a água está em você. Mas quando você pula numa piscina, você está dentro da água. Uma coisa é ter o Espírito Santo, a outra coisa é ser cheia do Espírito Santo. E Deus quer que sejamos um povo dispostos a pular na piscina do Espírito. Na piscina do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, irmãos, não há condenação, não há medo. Quem coloca isso é de Satanás na sua vida. Que tipo de relacionamento eu vou desenvolver com o Espírito Santo? Começa dizendo assim: Espírito Santo, me perdoa por te rejeitar o tempo todo. Irmãos, nós precisamos aprender a dizer: Senhor, me perdoa. Sabe por quê? Porque na palavra era pregado: arrependei-vos, arrependei-vos. Você olha lá no Novo Testamento, a pregação de João Batista era: arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus falava sobre arrependimento. E nós queremos ser igreja sem se arrepender, porque nós somos bons demais, nós somos santos demais. Nós já vamos para a igreja quinta, nós vamos para a igreja quarta, nós vamos para a igreja terça, nós vamos para a igreja domingo. E a gente está muito feliz, a gente é muito espiritual. Mas o que a gente precisa é dizer: Senhor, me perdoa, eu me arrependo por não valorizar o Espírito Santo que está em mim. Começa dizendo isso para Ele. E o resultado do Espírito Santo, a Bíblia fala que eles se encheram, que tinha gente de todo lugar. A Bíblia fala que era gente da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, forasteiros romanos, cretenses, árabes. A Bíblia diz que eles viam as pessoas falando em línguas da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam surpresos. E eles diziam: o que quer dizer isso? Mas outros zombavam e diziam: estão cheios de vinho. Aquele acontecimento ali em Pentecostes marcou aquela festa. E à medida que as pessoas falavam em novas línguas, começou muita agitação. Alguns se maravilharam, alguns ficaram perplexos, alguns ficaram se perguntando, mas outros zombaram, dizendo: esse povo está tudo bêbado. Repara, tão cedo da manhã e esse povo bêbado. Nem todas as pessoas naquela hora estavam concordando com o que estava acontecendo, mas todas as pessoas estavam sendo impactadas pelo que estava acontecendo. Eu prefiro ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, que nem todo mundo concorde, mas que impacte aonde eu chegar. Infelizmente, dentro da igreja hoje, muitos nem são notados. Muitos dentro da igreja não são diferentes no mundo. Estamos tão impotentes, tão insossos, tão apagados, tão passivos, tão fracos, que nos misturamos facilmente com o mundo. Mas eu prefiro ser criticada. Eu prefiro ser odiada por esse mundo por compartilhar a minha fé, do que concordar com uma cultura maligna, do que dizer: eu não recebo o Espírito Santo. Aquele povo que estava lá em Pentecostes, eles estavam vendo o que estava acontecendo. Irmãos, quando você for cheio do Espírito Santo, nem todo mundo vai concordar. As pessoas vão falar: para que isso? Para que ser tão espiritual? Só quer ser. Deixe criticarem. Porque mesmo criticando, eles serão impactados pelo poder que há na sua vida.
eles não entendiam, eles zombavam, eles ridicularizavam, mas aquele povo estava vivendo a melhor experiência da sua vida, a experiência que ficou marcada pelo nascimento da igreja. Aquelas pessoas estavam causando impacto. Então eu aprendo aqui que quem é cheio do Espírito Santo causa impacto onde chega. A sua vida é diferente, o seu falar é diferente, o seu testemunho é diferente. Porque quando o Espírito Santo vem, mudanças acontecem e as pessoas percebem. Se as pessoas nunca perguntaram o que aconteceu na sua vida e por que você vem para a igreja todo domingo, é porque algo precisa mudar dentro de você. As pessoas precisam desejar estar domingo na igreja junto com você. As pessoas precisam chegar lá e dizer: ora por mim, eu vi que a sua vida mudou, ora por mim porque eu também quero isso. Não importa se zombem da nossa fé, irmãos, nós somos o povo mais poderoso. Nosso joelho, nosso relacionamento com o Espírito Santo é tão maravilhoso. Sabe aquela música? Quem já pisou no santo do santo? Eita, agora eu para cantar vou passar vergonha. Não sabe viver. Irmãos, todo dia de manhã diz assim: Senhor, me ajuda a andar com essa glória dentro de mim. Aquece meu coração, Senhor, que o meu coração queime por você. Espírito Santo, me ensina a amar Jesus. Espírito Santo, me ensina a largar esse pecado. Espírito Santo, me ensina a ter uma nova vida. Espírito Santo, me perdoa por não te ouvir, por te deixar de lado, por abafar a tua voz. Vem, Espírito Santo, nós como igreja precisamos de você, Espírito Santo. Nós precisamos dele, irmãos. Nós não seremos igreja sem ele. E depois dessa experiência grandiosa em Atos 2, fala que Pedro se pôs de pé, levantou a sua voz e começou a pregar. E ele diz: ei, deixa eu dizer uma coisa aqui. Esses homens não estão bêbados. Vai começar o primeiro sermão pregado depois da virtude do Espírito Santo. Pedro, aquele mesmo Pedro que negou a Jesus alguns dias atrás, que não queria ser visto como discípulo dele, que teve vergonha de Jesus, que se afastou da cruz. O mesmo Pedro, depois de alguns dias e depois de viver a experiência do Pentecostes, ele se levanta para pregar com ousadia e diz: ei, ninguém aqui está bêbado. Isso que vocês estão vendo é algo prometido para a igreja. Esses homens estão cheios do Espírito Santo. Ei, vocês, irmãos, Pedro estava pregando para as mesmas pessoas às quais ele negou Jesus. Ele estava dizendo: ei, vocês aí que crucificaram Jesus, vocês acham que ele morreu? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Pedro, o petrificado, tímido, com medo, agora está pregando com ousadia e dizendo: vocês não sabem o que é que esse povo está vivendo. De onde é que veio essa ousadia, irmãos? De onde veio essa ousadia? Do Pentecostes, da experiência viva com o Espírito Santo. E toda vez que nós nos enchemos do Espírito Santo, há um resultado sobrenatural. A Bíblia fala que naquela pregação 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Por causa de uma pessoa cheia do Espírito Santo, a igreja passou de 120 pessoas para 3.120 pessoas. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ah, glória a Deus, que tem gente dizendo: eu também. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero andar, falar, abrir minha boca. Não é porque eu estou aqui no altar, irmãos, porque eu sou gente como vocês. Eu tenho luta
luta do mesmo jeito. Eu tenho casa, eu tenho menino, eu tenho marido, eu tenho as mesmas coisas que vocês, problemas em todas as áreas. Mas quando eu sou cheia do Espírito Santo, o resultado é diferente. A Bíblia fala que o mesmo Pedro, ele se levanta e prega o batismo do Espírito Santo. Muda a nossa vida. O relacionamento com o Espírito Santo muda a nossa vida. Todos aqui terão as suas próprias histórias, mas talvez você precise de um novo poder para incluir na sua história. Não queira viver a sua vida sem o poder do Espírito Santo dentro de você. Tem pessoas que aqui está o Espírito Santo, mas elas fazem assim: eu só vou tocar. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Ah, eu já senti, eu chorei, eu fui na igreja e chorei. Isso não é o Espírito Santo. Espírito Santo, 2 minutos de oração. Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo, você pode resolver a minha causa? Tem pessoas que só querem. É porque eu não vou virar isso em mim. Mas o que Jesus quer fazer é você submergir com o Espírito Santo, a ponto de não ter como tirar ele da sua vida. Quando ele disse eu vou batizar, ele disse eu não vou salpicar o Espírito Santo. Ele disse eu vou submergir. Eu vou encher vocês por completo. Sabe por que eu choro, irmãos? Porque nós não somos merecedores disso. Nós não somos. O nosso lugar era a cruz. E Jesus, além de morrer em nosso lugar, Ele ainda nos promete alguém que ficaria dentro de nós para que nós nunca estivéssemos só. O Espírito Santo quer se revelar a você de uma forma tremenda. A partir de hoje você não tem como dizer: Deus, eu nunca ouvi. Deus, eu nunca tive um relacionamento com o Espírito Santo porque eu não sabia. Nós precisamos de um novo poder. Nós precisamos viver a experiência com o Espírito Santo, mais do que se arrepiar, mais do que chorar. Nós precisamos de uma vida totalmente entregue a Ele. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos mudar a nossa cara de apatia, sabe, de deserto. A gente vem para a igreja e dá qualquer culto. A gente vive qualquer vida para Deus. A gente dá qualquer tempo para Deus, achando que Deus precisa disso. Ele não precisa. Quem precisa dele sou eu. Eu preciso dele. Nós achamos que Deus precisa das nossas migalhas. Mas são justamente para essas pessoas que deram migalhas para Deus que Ele vai dizer: afastai-vos, eu não vos conheço. Como Deus vai levar para o céu para ter um relacionamento eterno com Ele, se aqui a gente não faz nenhum esforço de ter Ele nas nossas vidas? Eu estou falando isso, irmãos, é por amor, é por misericórdia, porque eu também aprendi isso com o Espírito Santo. Nós precisamos ser chacoalhados na realidade da palavra de Deus. Trazer o Espírito Santo para nossa casa. Nós precisamos abrir a porta da nossa casa profeticamente e dizer: entra aqui, Espírito Santo. Até hoje eu te deixei fora da minha casa, mas a partir de hoje pode entrar. Trabalhe, fale comigo, fale com os meus filhos, fale com o meu marido. Espírito Santo, muda a minha família, Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele tem fruto. A Bíblia diz que Ele tem dons. Irmãos, o reino de Deus precisa do dom que está em você. O dom que está em você me edifica, e o dom que está em mim edifica você. O Espírito Santo tem que agir rápido na sua vida, porque o reino de Deus precisa da manifestação dos filhos para esse tempo. Ensine seus
filhos a amar o Espírito Santo. Fale sobre o Espírito Santo. Ore para o Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja manifesto nas nossas vidas, dentro da nossa casa, irmãos. Precisamos do que houve em Pentecostes. Precisamos sair daqui desse culto mais do que um toquezinho na presença de Deus. Nós precisamos sair daqui carregando a presença de Deus. A Bíblia diz que a nuvem acompanhava o povo. A nuvem estava sobre o povo. O povo ia, a nuvem ia. Nós precisamos carregar. É onde você vai, a glória de Deus, a presença de Deus vai com você. Você não vai sair para trabalhar e deixar a presença de Deus dentro da sua casa. A presença de Deus é com você no seu carro, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola. E isso somente através do poder do Espírito Santo. Eu não quero ser uma palha seca, irmãos. Palha seca eu não quero ser. Palha seca só serve para queimar no fogo. E eu não nasci para ir para o fogo do inferno. Eu nasci para ser cheio do Espírito Santo. Você nasceu para ser cheio do Espírito Santo. Aí muita gente diz assim: peraí, Ariana, mas você não sabe da minha vida. Você não sabe do que eu fiz, Ariana. Você não sabe do meu passado. E você também não sabe do meu. Quem é aqui que se levanta para botar o dedo na cara de alguém e falar da vida da pessoa? Se todos nós aqui temos passado. Irmãos, eu prego para gente real. Não prego fantasia. O tempo é muito precioso para estar nesse altar sagrado. Eu falo para gente real. Quem pode se levantar e falar que é mais santo, que não teve passado? Todos nós temos, irmãos. Aquele povo de Pentecostes tinha passado também. A diferença está em eu colocar o meu passado no devido lugar e colocar o Espírito Santo no lugar que ele tem que estar. Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu sou digno de receber o Espírito Santo. Eu sou digna de receber o Espírito Santo. Fique de pé.